abençoou cada um de nós, mas muito mais que isso, o Senhor marcou a nossa vida no dia de hoje como um dia que nós vamos lembrar até a volta em glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma nova oração nesta hora. Deus amado, nós adoramos o Teu nome. Te bendizemos, ó Deus, pelos Teus feitos, pela maravilha que o Senhor nos deu no dia de hoje. Porque, Pai querido, os nossos olhos contemplamos a Sua formosura e a Tua glória. E oramos, ó Deus, continua a derramar de graça sobre a nossa vida. Continua, Pai querido, a operar no nosso coração, muito mais naquilo que ninguém sabe, naquilo que é oculto e escondido, mas que o Senhor conhece, o âmago, o íntimo do nosso coração. Dá-nos a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Aceitado, meus irmãos. Aprendemos que a igreja é um hospital. Não é. Que hospital a gente vem, se cura, vai embora e nunca mais quer voltar, não é? Aqui é casa, aqui é lar, a gente mora aqui, a gente habita aqui, aqui há prazer quando a gente vem, é prazeroso estarmos na presença do Senhor, nós nos sentimos bem, porque o Espírito Santo de Deus habita neste lugar junto conosco. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Estamos aqui, meus amados, para participarmos do culto ao Senhor. Você faz parte desse culto. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado.
abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, me curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho a ti, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com Jesus, ser com Jesus, ser com Jesus, ser com Jesus. Somos com Jesus, com Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Puxa na memória, puxa na lembrança o que você enfrentou para chegar até aqui. Puxa na memória, puxa na lembrança, puxa nas emoções, tudo que você venceu, tudo que você enfrentou, todos os desafios da sua vida, para você chegar até aqui e glorificar o Senhor. Eu lembro que Samuel venceu os filisteus em uma grande batalha. No campo de batalha, ele levanta uma pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos dizer a mesma coisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós enfrentamos muitas batalhas, muitas delas externas, tantas delas no íntimo, do âmago do nosso coração. Mas o Senhor nos ajudou em todas elas. O seu nome foi glorificado.
data comemorativa para cada um de nós, porque, meus amados, somos mais que vencedores na presença do Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Glória a Jesus, Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo
Jesus. Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor. Muito bom, né? Uma bênção estarmos aqui, ouvindo do Senhor, aprendendo, louvando. Louvores novos, para nós são novos. Que bom, né? Bom. E louvores bons. Muito bom. Maravilhosos. Me deixaram para o final, né? Então, lamento. Edgar, encosta um pouquinho. Os bons mais. já se foram. Não. Encosta um pouquinho. Acho que o pessoal lá no fundo não deve estar ouvindo. Está ouvindo? Ah, tá. Está ouvindo lá atrás? Está ouvindo. Amém. Nós vamos ler o texto. O assunto hoje é família. Então vai sobrar bronca para todo mundo. Lamento. Glória a Deus. 2 Reis 4, no verso 26. Os que puderem ficar de pé, reverentemente a palavra do Senhor. 2 Reis 4, no verso 26. O pastor Samuel pregou o mesmo capítulo. Uma coincidência, né? Que bom. Espero que a gente chegue na metade, né, do que foi dito lá. Então, 2 Reis 4, no verso 26, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Somente até aqui, os irmãos podem se assentar. Amém. Hoje à noite é conjunto, né? Crianças, adolescentes, idosos. Meu caso. Esse texto a gente conhece muito bem, mas eu queria começar, nós vamos ler mais outros textos, muitos. Então, a família. Esse texto aqui fala muito de família. E vamos tentar entender o ponto de vista, o marido, a esposa, o filho coitadinho, né, sofreu muito. Mas são família, é um casal. Então nós vamos ler ainda no mesmo capítulo, no verso 8, que diz assim, 2 Reis 4, verso 8, nós vamos ler até o 13 por enquanto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E este, Geazi, havia dito ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se falte a teu favor ao rei? Ou seja, não pagou imposto, está alguma dívida lá? Ou ao comandante do exército? Ela, porém, disse: habito no meio do meu povo. Porque ela era, o quê? Mulher rica. Então estava tudo ótimo com ela, estava tudo bem. Olha, você me fez um quartinho aqui, fez um puxadinho, que bênção. Mas, Geazi, será que essa mulher não precisa de alguma coisa? Um micro-ondas, sei lá, alguma coisa? Não, ela disse: eu habito no meio do meu povo, estou tudo bem, não preciso de nada. Mas, aí no 14, então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho.
Então, não tinham filhos, mulher rica, marido velho. Tem alguém que está namorando aqui? Está pensando em fazer essa bobagem? Ninguém? Não sei se eu fico feliz ou não. Quem é casado há menos de 5 anos aqui? Menos de 5 anos. Tá tudo bem? Vai tudo bem com você, teu marido, com o menino? Amém. Dizem que no casamento os primeiros 50 anos são os mais difíceis. Depois melhora. Então, é assim mesmo. Espero que depois do culto não tenha nenhuma DR, né? Idade. Essa é uma questão que a gente diz assim, não, mas o amor não tem limites, o amor não tem idade, né? Ainda mais quando um deles tem muito dinheiro, né? Então, mas há problema realmente. Eu conheço nós conhecemos a minha esposa, nós conhecemos um casal, a gente gosta muito deles, moram lá no interior, e há uma diferença de idade mais ou menos uns 12 anos entre eles. E aí chega uma situação em que, assim, o marido está sempre cansado, e a mulher está jovem, ela quer sair, quer passear, quer ir para um restaurante, e ele quer comer ovo frito em casa. Eu gosto de ovo frito também, né? Mas os dois precisam ter alguma coisa em comum, né? Além da atração física, que já passou às vezes, mas tem que ter uma identidade intelectual, eles têm que se entender bem, e financeiramente tem que estar equilibrados, a vida conjugal tem que estar boa, mas a idade é importante. Por isso que eu perguntei se alguém está pensando em casar, porque realmente é importante a gente, como pastor, como obreiros, a gente está atento a isso, né? A não ser que tenha muito dinheiro, né? Geralmente essa é a razão, é o amor, né? O amor ao dinheiro, né? Então, mas é uma situação bastante difícil. Bom, então diz agora que o marido era velho, e diz aqui então no verso 15, disse Eliseu, chama ela. E chamando-a ele, ela se pôs à porta, e disse-lhe o profeta, por este tempo daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, o homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então, glória a Deus, porque ele deu uma palavra, uma profecia se cumpriu, e então tiveram aquele filho, ele velho. Agora, a cena muda, passa agora alguns anos à frente, talvez 5 ou 6 anos mais para frente, e no verso 18, então, diz assim, tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Era a época da ceifa, né? Eles haviam plantado, então ele trabalhava lá no campo, e naquele dia, o menino falou, pai, eu vou trabalhar, vou com você, né? Isso é bom, né? É bom quando o filho às vezes quer ir com o pai, quer ir com a mãe, deixa eu ir lá conhecer o trabalho, e passou um tempo lá. E diz então aqui no verso 19, disse a seu pai lá no trabalho, agora estava lá no campo, sol, calor, aquela coisa toda, e ele disse no 19, ai, a minha cabeça. E este pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe, leva ele. Trabalhava? Será que para ele era mais importante o trabalho do que um filho com dor de cabeça? Parece que sim, né? Era tempo da ceifa, tinha que trabalhar muito, hora extra e tal. Então havia muito trabalho a ser feito. E ele não tinha tempo de pegar o filho e levar ele para casa. Mandou um empregado fazer isso. Leva ele para sua mãe. Não é assim quando briga lá em casa? Não, o seu filho, né? O seu filho, né? Então a gente já está sabendo que a situação tá ruim. O teu filho, né, fez isso. Muito bem, então leva-o à sua mãe, é mãe dele, eu não tenho nada a ver com isso, então leva ele para lá. E no verso 20, então essa mãe, aliás, ele o tomou e o levou à sua mãe, então lá em casa agora, sobre cujos joelhos o menino ficou sentado até o meio-dia e morreu. E ela, diz aqui no 21, subiu
e o deitou sobre a cama do homem de Deus, lá, aquele sobradinho lá em cima. Então lá tinha o quarto do profeta. Ela foi lá, pegou o menino morto, pegou ele, levou lá em cima no quarto, na cama do profeta, deitou aquele menino lá, fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido, mandou um recado para ele, e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Então ela fez albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas. Esse marido conhecia o culto. Ele sabia da rotina de cultos. Sabia. Ela disse: bem, eu vou lá no profeta. Mulher, mas hoje não tem culto. Não tem culto, você vai fazer o que lá? Ah, tudo bem, deixa para lá, não tem problema não. Eu vou assim mesmo. E o menino? O pai lembrou do menino quando chegou em casa? Não. A mulher saiu, foi lá no monte, foi buscar o profeta. Devia ser uma viagem meio longa. E ele ficou em casa, fritando ovo talvez. Não sei se deixou marmita para ele. Mas, e o menino? Aquela correria de criança em casa, jogando bola, empinando pipa, tal. Videogame? Não, videogame não tinha. Mas criança sempre foi criança, né? Chutando lata, jogando pedra no passarinho. Nada. Um silêncio total em casa. A mulher saiu e ele: puxa, que bom, vou dormir, vou descansar. Que pai é esse? Que viu o filho sair lá do trabalho com dor de cabeça e chega em casa, a mulher diz: eu vou sair. Ele diz: tá bom, pode ir. Não é culto, mas tá bom. Mas e o menino? Será que nós não nos tornamos insensíveis e damos às vezes muito valor ao trabalho, à profissão, aquilo que a gente faz, e esquece da família? Será que isso já não estava acontecendo há muito tempo? Estava nem aí para a família. Importante é trabalhar, importante é colher, porque o tempo era curto. Então a gente percebe aqui uma família com dificuldade de relacionamento, comunicação. Não se falavam talvez. O assunto dele era trabalho, o assunto dela era o filho. E continuando então, ela partiu no verso 25, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo, e vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi: eis aí a sunamita, olha aí, ela veio aqui, que bom. O que será que ela veio fazer aqui? E aí, o verso que já lemos, o 26, vai tudo bem? Quando alguém pergunta para nós, vai tudo bem? O que a gente diz? Tudo bem, não se meta com a minha vida, não te interessa, está tudo bem. E não está bem, não está bem. Mas a gente vive numa cidade tão grande, tanto problema, tanta coisa para se preocupar, e algum amigo pergunta, um parente pergunta, e você não quer comprometer a si próprio, a família, então você diz: não, tudo bem. Mas não estava bem. E Geazi, que foi lá atender ela primeiramente, não discerniu, não percebeu que aquela mulher, e como é que ela foi aquele caminho, montada num jumento, o filho em casa, morto? Será que ela estava feliz? Passou batom para sair de casa? Arrumou o cabelo? Mas estava triste, talvez chorando muito. E aquele Geazi nem percebeu. Está tudo bem. Mas aí ela viu o profeta, chegou lá e pulou no pé dele, aos pés dele, e chorou. A Bíblia diz que chorou. Abraçou-se-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor não me manifestou. As pessoas, a igreja, às vezes acham que o pastor sabe tudo. Não, não é assim, somos humanos. Essa mulher, ele sabia que ela estava em amargura, mas não sabia o motivo, Deus não mostrou.
Então, meus irmãos, há coisas que nós precisamos dizer para o pastor, dizer para o diácono, dizer para os obreiros, dizer para a senhora de frente: ó, meu filho está com uma situação. Mas jamais faça como algumas pessoas fazem: pastor, vem orar para o meu filho aqui, porque esse só não fala alguma coisa ruim, mas ele está indo mal na escola, ele está ruim, está acabado. Como é que esse filho vai olhar para aquela mãe? Ô, mãe, obrigado, hein? Me entregou legal. Pastor, ora por ele, esse menino aqui. Então, trate o seu filho e fale dele com amor, com carinho. Pode não estar indo bem, mas é seu filho, né? Então, peça oração, mas não escolhambe a vida dos outros, não. Então, o Senhor não me manifestou. E disse ela: está de bronca, fica bronca até com Deus. Não vou orar, essa semana eu não vou ler a Bíblia. No culto eu vou porque o pastor é bravo, mas ler a Bíblia eu não vou ler, não, né? E ela devia ser uma mulher brava, né? Pedir eu ao Senhor alguma coisa, E nós temos nossas razões para chorar, para se queixar: amargura, tristeza, depressão. Elias ficou com depressão, então não é um problema de qualquer pessoa, nós também temos essas situações. Disse o profeta: cinge o teu lombo, vai lá, Geazi, vai lá, leva o meu cajado, leva lá. E você chega no quarto lá, coloca o bordão sobre o menino, e ele vai ressuscitar, ele vai ficar bem. Mas diz a Bíblia que não aconteceu nada disso. E atrás de Geazi vinha Eliseu e vinha também a mãe, a sunamita. E chegando lá, nada. E aí Eliseu vai ao quarto, e a Bíblia diz então, né, que ele se deita sobre aquela criança e tudo mais, e aquela criança volta agora a ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então há coisas que nós precisamos nos envolver, nós como obreiros, senhoras de frente, louvor, nós precisamos nos envolver às vezes com as pessoas, não se meter na vida dos outros, né? E você é casada? Você é solteira? Isso aqui, o que você faz? Não se mete na vida dos outros, né? Mas há coisas que nós precisamos saber. A pessoa é membro de uma igreja, ela faz parte de uma comunidade. Você não está bem hoje. O que está acontecendo, Marcos? Está triste? Né? Precisa conversar. Mas graças a Deus que houve aqui uma grande bênção. Aquela criança ressuscitou. E ela disse: eu não vou te deixar, Eliseu, enquanto o Senhor não me abençoar. E ali o Senhor operou esse grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ponto realmente aqui que eu queria ressaltar é isso: comunicação entre aquele casal. Que tipo de comunicação a gente tem tido? Estamos conversando, e eu sou muito calado, minha mulher a esposa tem razão de reclamar. Tem gente que conversa mais, tem outros que conversam menos, né? Dizem que as mulheres, os homens falam 3.000 palavras por dia quando trabalham, e as mulheres falam 30.000, né? Aí quando o marido chega, ela gastou 2.000 palavras com a criança, e aí pipipi, e faltam 27.000 palavras para serem gastas. Então, prepare para a resenha, né? Porque ela tem muito a falar, é uma necessidade, é intrínseco à mulher que fale bastante. Então a gente tem que ter esse cuidado e deixar falar, deixa o celular de lado. É fácil falar, né? É fácil falar. Mas elas precisam de uma atenção especial, né? Louvados para o Senhor. Então dê esse tempo. Então dê valor ao culto, valorize o Senhor, ensine as crianças a amarem o Senhor, a amarem a família. E o que o filho quer, na verdade, não é horas e horas, mas às vezes é aquela meia hora que a gente tem para ver o brinquedinho, para ver a lição, para ver como é que está desenhando, rolar no chão, rolar no tapete com ele, jogar bola, vai lavar o carro, joga água nele. Fizeram isso hoje com o irmão aqui. Ele saiu resfriado pelo jeito. Joga água nele, nunca mais ele vai esquecer aquela chuveirada que tomou ali, sabe? São essas coisas pequenas que não custam dinheiro. E a esposa, o que ela quer, na verdade, é o nosso tempo. Não vestido novo. Claro que ela vestido novo, não é claro? Mas no dia do aniversário, não compre frigideira para a esposa. Panela de pressão. Porque ela vai dizer: cozinha, ganhamos aqui uma panela de pressão. Parabéns para você, cozinha. Você ganhou a panela de pressão. Não, é algo pessoal.
E é difícil agradar, né? Porque perfume é muito pessoal, roupa. Leva, às vezes no shopping, dá um crédito para ela de R$50, para ela esbanjar muito. Então, esse cuidado precisa ter. Bom, então agora eu falei que ia ter muito texto. Eclesiastes 9. Então diz aqui no capítulo 9, verso 9, ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Entendeu? Não precisa desenhar. Goza a vida com a mulher que amas. Uma. Todos os dias da tua vida fugaz. Então, a nossa vida é passageira. Já lembraram que terça-feira vai ser segundo semestre de 2025? Acabou o primeiro semestre. E as mães têm um problema enorme. 30 longos dias para cuidar das bênçãos de 2 anos, de 3 anos. O que fazer com essas criaturas nesses longos 30 dias? Mas o tempo passa muito depressa. As quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. Então, as pessoas de fora acham que a nossa vida é aqui, é trabalhar, é se arrebentar, e como bênção, a sua casa, a sua família, o seu lar. E é mesmo, a nossa bênção é poder chegar em casa. E realmente é verdade, a gente tem que fazer. A nossa casa é um lugar gostoso, saudades de casa. Às vezes a gente viaja, né, e viajamos mais no passado, e a gente às vezes está lá pelo 7º, 8º dia, às vezes está num lugar maravilhoso, mas você diz: nossa, queria estar em casa, queria estar na minha cama, no meu sofá. Você está no hotel 6 estrelas, né? Porque você abre a janela, tem estrela para todo lado. 6 estrelas, entendeu? Bom. Então, é a visão do mundo. Então, como prêmio pelo trabalho, você tem uma esposa, você tem uma família, então cuide, esteja com ela, diz aqui, todos os dias da tua vida. Procure estar em casa. Por que alguns homens demoram para chegar em casa? Não é o nosso caso aqui, né? Somos crentes, graças a Deus. Mas por que outros não vão para casa logo? Para na esquina, o happy hour, e fica até 10 da noite. Porque talvez quando chega em casa tem um caminhão de problema para resolver, né? Tem uma esposa com problemas, e para ouvir resenha, lembra das 30 mil palavras? Talvez ele não queira ouvir 30 mil. Então fica lá com os amigos. Mas você casou. A nossa vida é como uma pizza. Essa hora é ruim, né? Pensar em pizza. Mas existe a vida social. Existem os colegas de trabalho, existem os colegas da faculdade, existe a família, existe a esposa, existe o filho. Então, a nossa vida tem que ser dividida em partes iguais. Uma parte não pode ser maior do que a outra, porque vai causar um problema. Tá? E a mulher tem uma necessidade muito grande de falar com a mãe dela. E quantas vezes que nós deixamos de ir em aniversários, porque a prioridade é o culto. Então a gente vai no culto e aí depois passa lá para dar um abraço. Hoje nós saímos um pouco dessa obrigação, mas dê valor à sua família, a esposa, os seus filhos, porque são bênçãos do Senhor e nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora, casais. 1 Coríntios 7. Depois, se você quiser ler com mais calma, 1 Coríntios, capítulo 7. Então diz assim, capítulo 7, 1 Coríntios, verso 2. Mas por causa da impureza, cada marido, homem, tem a sua própria esposa, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, conceda-lhe o que é devido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ah, mas meu marido não é crente.
Essa parte não está aqui. Não sei se na sua, mas aqui não diz nada disso. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não vou desenhar, está claro aqui. Defraudação é um pecado em que a gente, não é o caso de quem já é casado, mas defraudar é despertar o interesse de alguém que não possa satisfazer legitimamente. O marido trabalha fora, e lá tem uma bonitona, cheirosa, que se veste bem. E quando ele chega em casa, a mulher está fritando peixe. Dá para comparar uma coisa com outra? Só que o tonto não sabe que aquela cheirosinha também está fritando peixe na casa dela naquela hora. Então não se engane com pensamentos bobos, e você sabe que é bobagem, bobeira mesmo. Imaginar situações e comparar coisas diferentes. E a gente não diz eu te amo, a gente não diz esquece. Mas o colega, nossa, dona Carla, ela caprichou, fez sobrancelha, uau. A esposa chega do cabeleireiro e o marido, e aí, bem, tô bonita, ficou bom? O que? O que você fez? Ah, meu cabelo, né? Você não está vendo meu cabelo? Parabéns. Nossa, seu vestido, puxa, que bonito, é novo. Não, tem 5 anos que eu comprei. E a gente não olha isso, porque o marido não é chegado nessas coisas. Então agora, indo lá para 1 Pedro, capítulo 2. Só que, será que esses dois não pode ser marido e esposa? Será que os 3 não pode ser o casal e mais um filho? E onde estiverem 2 ou 3, o lar, a família, ele está ali presente. Aleluia! Aleluia! Então a gente pega alguns versos bíblicos e dá uma torcidazinha neles. Mas é bem possível que Jesus estivesse se referindo até mesmo a um casal. Está em casa, vocês estão em 2, estão orando. Amém? Ele está presente ali. Isso é maravilhoso. Né? Bom, então voltando lá para 1 Pedro 2, 21. Falando agora para os servos, os empregados, que o patrão é duro, é injusto. Promover o meu colega, e eu aqui estou 3 anos, e o colega chegou faz 1 ano, e ele é promovido, e eu fico aqui de mão abanando. Injustiça. Isso acontece? Só com vocês? Eu também passei meus problemas, esperando a vez, e chega outro, fura a fila, na fila do banco, então é um horror, né? Porquanto, 21, porquanto para isso mesmo foste chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou dolo algum se achou em sua boca, porque ele, quando ultrajado, e as irmãs são ultrajadas em casa, quando o marido fala alguma coisa que não é verdade, são ultrajadas. Marido, preguiçoso, vai trabalhar. Essa semana alguém disse que um problema que os machos têm, né? É que não admite que a mulher ganhe mais do que ele ganha. Então, o homem precisa ganhar mais. Ele não admite que a esposa ganhe menos. E hoje tem uma discussão muito grande nas redes sociais e tal sobre isso, né? Então, as mulheres têm direitos iguais, em funções iguais, né? Claro. E tem um homem que não admite isso, que ele ganhe menos que a esposa. O ruim é ser preguiçoso. O ruim é não trabalhar. Não vou dizer vagabundo porque fica chato, mas às vezes você vai na faculdade, engenharia civil,
às vezes tem mais mulher do que homem estudando lá. Cadê o homem? Mas o problema é achar que já fez o suficiente. E as mulheres continuam trabalhando, estudando, e os homens acomodados. Sou provedor? E às vezes não. Então não tem nenhum problema se a esposa ganha mais do que você. É contingência da vida. E está tudo bem. Eu fiquei desempregado uma boa época da minha vida. E minha esposa sustentava a casa. Então, sou muito grato por isso. Quanto tempo? Eu ganhava mal e mal um salário mínimo. Ganhava 200 litros de gasolina para poder vender. E às vezes não vendia quase nada. Mas ela tinha um salário lá no banco. Então, eu não me sentia inferior por isso. Porque eu estava trabalhando. Eu sentiria ruim se eu estivesse em casa dormindo. Então, mulheres, sede vós igualmente submissas. E a palavra submissão quer dizer estar sob uma missão. Quando Deus criou a mulher, disse que ela seria sua ajudadora, não escrava, não dona de casa para ficar fazendo o que ele manda, mas é auxiliadora ao mesmo lado, juntos, porque juntos herdarão a vida eterna. Aleluias! Então essa fase já passou, né? Graças a Deus por isso. Mas então é sob uma missão. A missão de criar filhos, de gerar uma família. É uma missão que Deus deu à família. E a esposa em particular deu uma missão particular, que é gerar e cuidar dos filhos. Então, veja dessa maneira. Porque ele é o provedor, ele é o marido, é aquele que planeja, que decide, mas eu estou junto com ele, nós fazemos juntos as coisas. Esse é o ponto. Nós não temos que bater na mesa para dizer quem manda aqui sou eu. Quem tem que mandar é o Senhor, não é? E não nós. Então, diz, continuando, sejam submissos a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, ele não é crente. O que Pedro diz? Sejam ganhos sem as 30.000 palavras, lembra? Por meio do procedimento. Está escrito isso? Sem palavra. A versão está diferente. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Vida comum. Então, há coisas que a gente precisa participar do lar, fazer. A mulher não é feita para ser escrava. E minha esposa está aposentada, então eu posso aproveitar muito dela, certo? Não. Porque ela está merecendo os anos que trabalhou lá. Então em casa a gente tem que dividir as coisas. Então diz mais aqui, verso 7, hein? 1 Pedro 3,7. Então, maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Aquele marido velho lá tinha discernimento? O menino doente chega em casa, nem para perguntar: bem, e o Júnior? E o Juquinha? Melhorou? E como é que está? Nem lembrou que tinha filho. Então, as coisas comuns do lar, diz aqui, discernimento, tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, dando honra à mulher. Honra, se falou muito de honra aqui. Tratai-a com dignidade, porque vós juntamente sois herdeiros da mesma graça de vida. Não é lá no céu apenas, mas é aqui. Usufruir, desfrutar as mesmas bênçãos que o Senhor tem dado. É para vocês dois, como família, como casal, é para vocês desfrutarem dessas bênçãos. E aí Pedro finaliza o verso 7, dizendo: maridos, vocês têm que fazer isso para que não se interrompam as vossas orações. Senhor, te louvo pelo dia de bênção, pela paz. Saiu de casa cantando o pneu. Bateu a porta quando sai de casa. Aí ele acha que vai ter um tratamento extraordinário quando chegar em casa. Bem, a comida está aí, ó. Se quiser, esquenta. Então, tenha esse cuidado, entenda isso.
Porque as nossas orações não são ouvidas. Se a gente não está bem com a esposa, com o filho, brigou em casa, aí vai para o culto, Senhor, que bênção. Aí Jesus diz assim, né? Quando você estiver no caminho com o inimigo, não é a esposa, né? Claro, não é o marido, mas está no caminho, faça as pazes com ele ali, enquanto ele não te entrega para o juiz, porque aqui há um juiz, há um Senhor, que não veste paletó e gravata, mas ele é juiz, ele é Senhor. E se você cair nas mãos desse juiz, você vai ter problema. Então faça as pazes no caminho, não chegue de bico virado na igreja, um senta aqui, outro senta lá. E tem horas que a gente tem nossas razões e tal, mas lugar de culto é um momento que a gente tem que estar em paz de verdade. Vai tomar ceia, como é que você vai tomar ceia? Você brigou com o filho. Às vezes eles merecem mais do que palavras, né? Merecem umas borrachadinhas. Mas a esposa, aí você vai tomar ceia. Comunhão com os irmãos, ela é sua irmã na fé. Como é que eu vou tomar ceia se eu maltratei? Amém, maridos? Não vão brigar comigo, não? Amém. Lavou louça, né? Então, tá de boa. Finalizando agora, Salmo 127. Agora vem a bênção, né? A gente aperta. Salmo 127. Final dele, os últimos versos. Verso 3: herança do Senhor são os filhos. Então cuidado, seu burro, você nunca aprende, você não tem jeito, você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual a não sei quem, e vai causando traumas naquela criança. E depois vem aqueles cursos de cura e libertação. E aí eu vejo quantas coisas meu pai fez comigo, mas e quantas que eu fiz para minha filha? Quantos traumas estou causando neles, sendo duro, exigente? E claro, criança precisa aprender disciplina, né? Mas a gente esquece disso. Eu pulei o Efésios. Bom, então, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, porque é daqui que vem. Como flechas das mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade são rápidos, fazem as coisas, né, rapidamente. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. E lá no passado, quando o arqueiro ele saía com seu arco para caçar, para atirar, ele tinha naquela cestinha, a aljava, 5, 6 flechas. Então ele está querendo dizer, faz muito filho, porque lá naquela época não tinha INSS. Quem é que cuidava do pai idoso? Quem é que cuidava da mãe com Alzheimer? É o filho, continua sendo, né? O INSS não resolve essa situação. Aliás, quem puder, faça previdência privada. INSS significa isto nunca será suficiente. Entendem? Mas tem que pagar. Porque a hora que surgir um problema, você tem um amparo. Mas faça previdência privada se você puder. Minha esposa fez, hoje ganha um salário quase igual ao quem está na ativa. Porque o salário vai diminuindo. Aquele nunca será suficiente, vai diminuindo cada vez mais. Então, a previdência privada vai equiparando o salário. Bom, o 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, trabalhe. Nós precisamos trabalhar. Se tiver que pôr culpa, quando chegar lá no céu, fala assim: Adão, onde você estava com a cabeça? Meu Deus, olha o que eu sofri, veja os calos das minhas mãos. Bom, então do trabalho das tuas mãos comerás.
feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa será como videira frutífera. Aleluias. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Onde é que os filhos almoçam? Um na sala, um frente à televisão, outro no quarto, escondido. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pulei, vou ter que terminar com esse texto. Efésios 6. Nós falamos de marido e mulher, né? Casal, agora rapidinho, tá? Estamos encerrando já. Efésios 6, verso 1. Filhos, tem algum aqui? Debaixo do banco? Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ah, mas meu pai bebe. Ah, meu pai não sei o quê. Ah, meu pai é bravo. Ah, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. O que é honrar pai e mãe? Só está certa. Não, é honrar. Você pode discordar, você pode discutir, sem socos de preferência. Pode manifestar sua opinião. Criança precisa falar. Fica quieto, menino, né? Essa criança vai crescer talvez traumatizada, né? Então deixa a criança falar, deixa ela opinar. Os pais é que decidem, né, no final, mas a criança tem que ser ouvida. Então honra teu pai e a tua mãe, dê valor. Eu não ligo para minha mãe todos os dias, mas eu honro a vida dela, porque minha mãe trabalhou anos e anos, enquanto meu pai era aquele do sofá. Não tinha Betis na época, não tinha Tigrinho, e se tivesse também não tinha dinheiro para gastar. E minha mãe trabalhou arduamente para sustentar os 2 filhos, o lar. Dia 8 ela vai fazer 90 anos. 91? Puxa vida, eu estou atrasado, né? Eu nasci em 34, é verdade. 91 anos. Faz crochê, faz hidroginástica, vai de ônibus para cima e para baixo, e prefere morar sozinha. 91 anos. Espero chegar perto. Então, para que te vá bem, diz o verso 3, e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se você não respeita muito o pai, respeita para você viver mais, tá bom? Seja interesseiro. Pai, eu te amo porque eu vou viver mais. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. E aí, gorduchinho? E aí, burrinho? Você está irritando. Então não faça isso. Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Filho, aqui diz isso. Não é que eu quero, é porque está escrito aqui. Que o Senhor nos abençoe. Que seja o teu querer, só isso e nada mais. Que o teu desejo impere e os meus se calem. Que eu não viva por mim, nem pelos meus conselhos. Que eu ouça tua voz e siga seus preceitos. Anulo o meu eu pra o teu querer reinar. Que seja o que queres e é aonde eu quero.
e nada mais. E o teu desejo em fé e o Deus se calem. Eu não me favor pelos teus conselhos, eu ouço a tua voz e siga os teus preceitos, anulo o meu eu, pra o teu querer reinar, que eu seja o que queres e é aonde eu quero estar. Que seja o teu querer em mim, tua vontade em teu viver, e que eu possa te sentir em cada canto do meu ser. Não sei viver sem teu amor, nem dar um passo sem Jesus. Eu quero mais de ti, Senhor, por mais que eu possa te ter, Vamos estar de pé. que seja assim, menos de mim, mais de ti. Não quero tomar teu lugar, de decidir o melhor pra mim, e extasio de mim. Quero me encher de ti, pois o que é bom que habita em mim, eu só encontro se for em ti. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Nós vamos adorar o Senhor, né? Agradecer por este dia que passamos aqui, pelas palavras, pelo ensino. Nós vamos orar. E depois da bênção apostólica, aí os irmãos podem cantar um louvor, mas eu queria falar com o irmão, se ele puder depois colocar aquela foto. Depois, aquela foto e o vídeo também, tá bom? Senhor Deus, te louvamos por um ano de vida dessa igreja, pelo tanto que tu tens feito neste lugar. Homens, mulheres, crianças têm sido movidos pelo teu Espírito Santo. Tu tens preservado lares, famílias, pessoas. Oh Deus, porque a tua palavra tem fluído neste lugar, pelos louvores entoados, pela expressão de gratidão que há em cada coração, não só hoje, mas a todo dia, a cada dia, Senhor, nós celebramos o teu nome, te adoramos, oh Deus, e faça que essa igreja prospere, que esse plano agora de uma nova fase, oh Deus, possa se consolidar rapidamente. Oh Deus, dá essa bênção, esteja com os irmãos, levando em segurança, nos abençoando nesta noite ainda, e no teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um dos irmãos, desde agora até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Podem assentar.